Bom dia, alunos. Eu sou a professora Idaiane Oliveira, da Escola José Inácio, e hoje a minha aula será direcionada para os alunos do sétimo ano. E nós iremos estudar o gênero textual poema, mas iremos aprender o poema quando ele é escrito de uma forma livre e quando ele é escrito de uma forma fixa. E observando também, através dos poemas, a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. Então, esse gênero textual poema é um gênero literário marcado pela musicalidade, pela subjetividade e pela escrita em versos, os quais podem ser elaborados em forma fixa ou livre, ou seja, que seguem ou não um padrão e métrica definidos. Para melhor observar, eu vou fazer a leitura para vocês do poema A Porta, de Vinícius de Moraes. Vocês podem observar que este poema, ele é um poema de forma fixa, pois todo poema que é escrito de forma fixa, ele tem musicalidade, ele vem explorando temas e formas, ele tem rimas, ele tem versos. Vinícius de Moraes. Sou feita de madeira, madeira matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. A porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazeteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Então, aí temos um poema de forma fixa. Este poema Quebra-Cabeça, de Belvedere, ele tem a sua estrutura livre, pois ele não tem uma estrutura, ele não tem os seus versos, suas estrofes separadas, e aí vocês podem observar que ele foi escrito de uma maneira solta, de uma maneira mais livre, diferente do poema Porta, porque quando a gente fala em poema, já nos remete logo os versos, as rimas, as estrofes, tudo separadinho, tudo organizado. Mas também temos o poema quando ele é escrito de uma forma livre, e mesmo assim ele não vai se deixar de ser um poema. Então, observem esses dois poemas, tanto o A Porta como o Quebra-Cabeça, e vocês irão observar a diferença entre eles. Um poema de forma fixa, ele vem explorando temas e formas, a sua musicalidade, suas rimas e suas estrofes. E o poema de forma livre, ele não segue um padrão definido e não obedece às formas fixas. Então, quando a gente fala em poema, a linguagem conotativa, ela predomina nesses poemas. O poema também, ele pode vir, o poema de forma livre, ele pode vir através de metáforas e comparações, que são figuras de linguagem. A metáfora e comparação nos poemas de forma livre, nos poemas de forma livre. A metáfora é uma comparação, mas que se vale de linguagem conotativa, ou seja, figurada, para estabelecer uma relação de significado sem utilizar nenhum recurso coesivo. Já a comparação há um recurso coesivo, como tal qual, assim como e etc. E a linguagem é empregada de forma denotativa, ou seja, usual. Vamos relembrar mais uma vez.
A linguagem conotativa, ela é uma linguagem, ou seja, figurada, onde eu dou outros significados às palavras. E a linguagem denotativa é a linguagem comum da palavra, onde eu vou no dicionário e ela detém desse significado. Analisando a questão desses dois poemas aí de cima, que a autora escreveu, no primeiro texto, a autora se vale de linguagem conotativa, ou seja, da metáfora, para comparar o concreto e o cimento às pessoas, trazendo característica de um a outro. O concreto enlouquece e sonha, enquanto as pessoas racham e trincam. As características atribuídas ao concreto são específicas dos seres humanos, enquanto as características atribuídas às pessoas são típicas de objetos inanimados. Já no segundo texto, a autora compara a prosa com uma casa e a poesia com um homem em chamas, ou seja, a primeira traz uma sensação de conforto e solidez, enquanto a segunda é exatamente o oposto disso. Já no terceiro, a autora se vale de comparação para associar a forma do caramujo a quem leve a casa nas costas. A questão da linguagem conotativa nos poemas, que são esses efeitos, essas expressões que se dão a essas palavras, e vocês podem observar. Porque através dessa linguagem conotativa, o nosso poema ele enriquece mais. Então, hoje a nossa aula foi justamente falando sobre a questão dos poemas de tema livres e dos poemas de tema fixas. Voltem aos slides, tirem as dúvidas de vocês